em tempo de festa! Quem sabe que festa a gente vai celebrar agora? É a festa do Purim! Isso mesmo! Então fica ligadinho aí que a gente vai contar uma história bem legal pra você. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Não temerei terror, a peste e a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Não temerei terror, a peste e a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
habita no esconderijo do Altíssimo. Venham, crianças, adorar o Senhor com a gente. Venham! Jesus, Tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim, por Tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por Teu sangue fui aproximado. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em Ti. Sobre a rocha, firmado em Ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em Ti. Sobre a rocha, firmado em Ti. Sobre a rocha, firmado em Ti. Jesus, Tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim, por Tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por Teu sangue fui aproximado. Oh, não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em Ti. Sobre a rocha, firmado em Ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em Ti. Sobre a rocha, firmado em Ti. Sobre a rocha, firmado em Ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Não há mais barreiras que nos separem.
sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti. Graças a paz, crianças, que alegria estar aqui com vocês. Mais um Culto Kids, uhul! E vamos falar hoje sobre, isso mesmo, sobre ofertas, sobre dízimos e oferta. Sabe, crianças, lá em Malaquias, isso aqui é o profeta Malaquias. Na palavra fala assim, lá no capítulo 3, fala assim, sobre o mensageiro do Senhor. Que aqui em Malaquias, no capítulo 3, que a tia Diri vai ler. Esse profeta é um profeta que falou com o povo de Deus. Ele começa a palavra assim, falando assim, que o povo tinha desviado do caminho do Senhor. Olha que sério isso. E ele falando com o povo, chamando a atenção do povo para que o povo voltasse para Deus. Mas como assim voltar para Deus? Sabe, crianças, porque aquele povo estava desviado do caminho do Senhor, distante do caminho do Senhor. Eles não estavam querendo ir adorar o Senhor. Eles também não estavam querendo também entregar os seus dízimos, suas ofertas. Aí o profeta Malaquias falou tudo com o povo, mas só que ele é o mensageiro da parte de Deus. Por isso que ele foi lá e falou com o povo. Lá em Malaquias, no capítulo 3, vou ler desde o versículo 6, fala assim, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Essa palavra é bem forte, né? Bem dura. Já pensou um profeta vir falar isso pra você? Você vai ficar assim pensando, né? Então o profeta teve que falar pro povo de Deus, ó. O versículo 7 fala assim, ó, desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim. Olha só, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? Aí, lá no versículo 8, uma pergunta, ó. Será que alguém pode roubar a Deus? Nossa, o profeta estava chamando o povo de ladrão. Se rouba, é ladrão. Bem forte, né? Mas presta atenção essa palavra, olha só. Mas vocês estão me roubando ainda? Perguntam? Em que te roubamos? Olha só, uma pergunta e agora uma resposta, olha aí. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vos são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Aí versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Sabe a palavra? O profeta Malaquias falando, chamando a atenção do povo para voltar a Deus, para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Mas não só dizimar e ofertar, porque muitas vezes nós queremos entregar lá de qualquer jeito e não servir ao Senhor. Nós precisamos de servir ao Senhor de todo o nosso coração, porque Deus, ele vê o nosso coração, se realmente nós estamos servindo a Ele, ou se estão servindo ao mundo. Nós precisamos servir a Deus, voltar para Deus. Não só nos dízimos, nas ofertas, mas sim a nossa adoração ao Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo de todo o nosso coração, nós estamos o adorando, né? E o dízimo e a oferta é um estatuto
né? É uma ordenança da parte de Deus, que aqui o profeta fala bem claro, Malaquias. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Sabe, eu gosto muito de cantar aquela musiquinha assim, ó. O dízimo é 10. O dízimo é 10. Tudo que passar nas minhas mãos eu tiro 10, que é 10% daquilo que nós recebemos. E muitas vezes nós não entregamos aquilo que realmente nós recebemos. Nós recebemos oferta, nós recebemos nosso pagamento, né? Nós recebemos da parte de, assim, do nosso serviço, quem trabalha numa firma, tem as suas férias, seus 13º. Vamos lá, uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos voltando para Deus? Será que realmente nós estamos entregando aquilo que é realmente do Senhor? 10% de tudo aquilo que eu recebo, que passa nas minhas mãos? Né? Fica essa pergunta para mim e para você. Vamos voltar para Deus? Vamos obedecer a palavra do Senhor? Realmente, verdadeiramente entregando de todo o nosso coração aquilo que é do Senhor, aquilo que pertence. Então, o dízimo é 10%. Então, eu vou entregar tudo aquilo que passa nas minhas mãos, 10%. E oferta, eu vou presentear ao meu Deus, né? Vou estar servindo a Ele de todo o meu coração com minha oferta. Então, eu vou estar adorando a Ele. Então, não é estipulado o valor, mas sim cabe a nós o que sentir no coração. Como lá na palavra fala em Coríntios, não com tristeza, não por necessidade, né? Mas sim com alegria. Então, é algo assim da parte de nós para o Senhor. Mas o dízimo é os 10% que passar. Tudo que passar nas minhas mãos, eu vou tirar os 10%. Amém, crianças? Vocês entenderam? Que Deus abençoe você e preste atenção na palavra do Senhor. Aí pergunta a você, faz essa pergunta, né, para você. Será que eu estou roubando a Deus meus dízimos e minhas ofertas? Essa é uma pergunta para nós fazermos. E obedecer a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar com vocês. Deus, eu te agradeço pela vida de cada uma das nossas crianças, Pai. De cada um que está nos assistindo agora. Peço que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, o coraçãozinho de cada um, ó Pai. Que eles possam vir obedecer a Tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Eu também peço, Senhor, que o Senhor possa vir abençoar o celeiro desta casa, meu Pai. Que nada venha faltar, mas sim que venha sempre em abundância ter, ó Pai. Em o nome de Jesus que eu venho te pedir, meu Deus, e te agradecer pela vida de cada um. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Tchau! Graça e paz! Sejam bem-vindos a mais um Culto Kids. E nós vamos falar sobre a festa do Purim, amém? E o que significa Purim? Significa mudança de sorte, porque Deus mudou a sorte do povo de Israel, aleluia! E vamos então conhecer mais dessa história? Então tudo começou com um rei, e esse rei chamava Assuero. E olha só aqui, ó, ele reinava da Índia até a Etiópia. E esse rei, ele celebrou uma festa bem grande para que todos os povos pudessem saber a grandeza do seu reinado, o quanto que ele era bem sucedido no seu reinado, como ele estava indo tão bem no seu reinado. E chamou todos os povos, os ricos, os príncipes, os reis, os pobres, todos foram convidados para estar ali e para celebrar junto com o rei, também para ver essa grandeza, né? E aí, chegou uma noite, o rei, ele chamou a rainha, sua esposa, a rainha Vasti. Só que ela não foi. Essa aqui, ó, é a rainha Vasti. Só que a rainha, ela não obedeceu às ordens do rei. Sabe o que aconteceu? O rei, então, tirou ela do posto de rainha. E também colocou um decreto em todas as províncias que as mulheres, elas deveriam se submeter, respeitar os seus maridos, né? E aí, passado um tempo, o rei se sentiu sozinho, triste. E aí, os seus conselheiros falaram para ele: rei, o que você acha
da gente convocar as mulheres, e aí você escolhe uma para ser rainha no lugar de Vasti, né? Então o rei achou uma boa ideia e falou, então vamos, manda então o decreto para províncias e que elas venham e eu vou escolher uma para ser a nova rainha. Esther, então, ela foi convocada e ela foi para ser, né, participar dessa seleção. E ela achou graça diante dos servos ali. Ela achou graça tanto que as servas e os servos colocaram ela com as melhores especiarias, as melhores roupas. Ela foi bem favorecida naquele lugar. E aí, quando o rei mandou chamar todas as mulheres, quem foi a escolhida? Quem foi a escolhida? A rainha, quem? A rainha Esther. Ela foi a escolhida para ser rainha no lugar de Vasti, sim. E aí, naquele mesmo tempo, sabe o que aconteceu? Então aqui, Mardoqueu, primo de Esther, né? E ele quem criou Esther desde criança. Então ele trabalhava ali na portaria do reino. E ele ouviu dois funcionários tramar contra o rei, querendo matar o rei. E naquele momento ele foi lá, falou para Esther, contou tudo para Esther, Esther contou para o rei. Então esses dois, eles foram presos, então foram condenados à morte. E então foi escrito esse ato, né, de Mardoqueu no livro das crônicas do reino, um livro em que tudo que acontecia ali era escrito naquele livro. Então foi escrito ali, estava registrado que Mardoqueu salvou a vida do rei, né? E aí, passado outro tempo, o rei chamou Ramã, olha só, Ramã, para ser o seu braço direito ali no reino. E Ramã, ele queria que todo mundo se curvasse perante ele, ele queria ser exaltado por onde ele passasse, por ele ser ali o direito do rei, ele queria que todos se curvassem perante ele. Só que Mardoqueu, primo de Esther, ele não se curvava. Todos se curvavam diante de Ramã, menos Mardoqueu. Então ele ficou muito bravo e perguntou ali para os funcionários por que ele não se curva. E aí os funcionários disseram, é porque ele é judeu. E aí ele ficou com muita raiva, ele falou assim, eu não vou matar só Mardoqueu, mas eu vou matar também todos os povos dele, todos os judeus. E ele foi até o rei Assuero com muitas mentiras, falando que tinha um povo tramando contra ele, um povo querendo fazer guerra contra ele. E aí o rei falou assim, eu confio em você, então toma o meu anel e faça o que você achar melhor. Ele falou até, eu dou dinheiro pro banco do país, para você me dar esse povo nas minhas mãos. O rei falou, não, nem precisa dar o dinheiro, o povo já é seu. Então ele montou um decreto contra o povo de Israel, contra os judeus. Montou um decreto e num dia eles seriam mortos, todos eles seriam mortos, né? Qualquer vizinho poderia pegar e poderia matar qualquer judeu que estivesse ali em qualquer província, né, no reinado de Assuero. E quando Mardoqueu soube dessa notícia, ele se prostrou, ele vestiu panos de saco de cinza, jogou cinzas, né, na cabeça, que era uma tradição dos judeus, e ele se humilhou perante o Senhor, ele jejuou. Esther, quando ela viu isso, ela mandou saber o que estava acontecendo. E aí, olha só, o mensageiro falou para ela sobre o decreto de morte do seu povo. E ela foi lá e falou assim, não, fala para o meu primo, né, o que é que está acontecendo? E ele mandou o mensageiro falar para ela que
foi montado o decreto, ela precisava entrar diante do rei e interceder pelo seu povo. Mas ela falou assim, não, acontece que todos aqueles que não foram chamados pelo rei, entrarem na presença dele sem ser chamado, sem ser convocado, pode ser morto se ele não levantar o cetro. E se ele não levantar o cetro para mim? E daí Mardoqueu mandou o mensageiro respondendo a ela, falando para ela que talvez seja por isso que Deus a levantou como rainha para um momento como esse, né? Para ela trazer esse livramento do seu povo. E ele falou, e também preste atenção, que você não vai se livrar disso, porque você também é judia, você também pode morrer. Então, ela, como uma mulher de Deus, ela pediu para Mardoqueu convocar o povo em 3 dias de jejum e oração. Ela também iria jejuar e orar, ela e as servas dela também iriam jejuar e orar. E ela entrou na presença do rei. E o rei levantou o cetro para ela. E ele perguntou, Rainha Esther, o que é que você deseja? Até metade do meu reino eu te darei. E a Rainha Esther, ela disse, olha só, vamos achar a Rainha Esther aqui. E a Rainha Esther, ela disse, meu rei, eu só queria que você fosse a um jantar lá na minha casa. Não só você, como também o seu braço direito, né? Que Ramã também viesse na minha casa para um jantar. Então eles foram para aquele jantar, né? Só que aí ela não falou naquela primeira noite, né? Ela não sentiu de falar naquela noite. E quando Ramã foi para casa, né? Ele de novo passou por Mardoqueu e ele não se curvou e ele ficou com muito ódio. Ele foi para casa falando mal de Mardoqueu para sua esposa, e a sua esposa falou, já sei, construa uma forca para ele essa noite e amanhã você vai falar com o rei e vai enforcá-lo, né? Só que aí o rei não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou muito incomodado e ele foi ler o quê? As crônicas. Lembra que eu falei para você das crônicas? O livro de tudo que acontece ali no reino. E sabe aonde que ele abriu? Naquele momento em que Mardoqueu salvou a vida dele. E ele falou assim para o servo, foi feito alguma coisa para honrar esse homem que salvou a minha vida? E ele disse, não foi feito nada. E nesse momento Ramã chegou de manhã cedo para falar com o rei. E o rei falou com ele, para ele honrar a vida de Mardoqueu. Olha só, ele teve que fazer tudo o que ele desejava para ele. Ele teve que vestir as vestes reais no seu inimigo Mardoqueu. Ele teve que colocar ele no cavalo real. Ele teve que puxar esse cavalo real e falar, assim é quem o rei deseja honrar. Ele teve que ser humilhado perante todo mundo, né? Exaltando a vida de Mardoqueu. E quando ele chegou em casa furioso, falando isso para a esposa dele falou, se você começou a perder agora, é porque você vai perder. Você já perdeu. E realmente, depois veio o banquete, o segundo banquete de Esther, que ela convocou novamente o rei e Ramã. E nesse momento, ela denunciou a Ramã para o rei. E o rei ficou muito furioso de tudo que ele soube, ainda mais que ele ficou ali se humilhando no colo de Esther por misericórdia, mas o rei favoreceu a Esther, né, nesse momento, e mandou enforcar a Ramã na forca que ele mandou construir para Mardoqueu. E Mardoqueu ficou no lugar de Ramã como o braço direito do rei. E Esther então pediu o favor do rei, a misericórdia do rei pelo seu povo. E ele concedeu, ele deu o anel para que ela pudesse fazer o que ela quisesse para trazer livramento ao seu povo.
e ela trouxe livramento ao seu povo. Essa mulher de Deus, né, que orou, que intercedeu, que foi ali diante do rei, que esperou o momento certo de falar. E isso é Purim, mudança de sorte. Deus mudou a sorte desse povo. Então Esther, ela convocou o povo para a festa do Purim, para celebrar essa festa. Cada um podia distribuir comida, alimento, presentes para os outros, né? E foi ali declarado essa festa como uma solenidade perpétua, né? Para lembrar dos feitos de Deus, para lembrar dessa mudança de sorte. Vamos abrir a Bíblia? Esther, capítulo 9, versículo 22 e 28 diz assim: como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizeste dias de banquete e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de suas descendências. Feliz Purim!